Salve, salve galerinha, salve, salve meu povo, professor Paulo Teles falando para resolvermos mais uma questãozinha da prova do Enem 2011, uma prova introdutória para esse nosso canal, né, no qual a gente está resolvendo todas as questões da prova do Enem de 2011 até 2021, mostrando para vocês que não tem muito segredo, não tem muita mágica, né? Dá para resolver sim a prova tranquilamente, com comentários, fazendo alguns ajustes e desenvolvendo técnicas para você gabaritar a sua prova. Bom, a questão de hoje é a questão de número 42, uma questão razoavelmente interessante, uma questão que teve 47% de acerto e que nos mostra que os alunos continuam com bastante dificuldade quando a temática é República Populista. A questão 41, que foi a questão anterior que nós fizemos, ela teve 21 ou foram 23% de acerto só, uma questão muito difícil, não por conta da complexidade da questão, mas porque ela exigia do aluno, exigia do candidato uma série de informações. Bom, sem mais enrolações, vamos diretamente ao ponto. Vamos ver o que essa questão nos trouxe. Em meio às turbulências vividas na primeira metade dos anos 60, tinha-se a impressão de que as tendências de esquerda estavam se fortalecendo na área cultural. O Centro Popular de Cultura, CPC, da União Nacional dos Estudantes, da UNE, encenava peças de teatro que faziam agitação e propaganda em favor da luta pelas reformas de base e satirizavam o imperialismo e seus aliados. Então aqui nós temos um texto, né, do Leandro Condé. Ele mostra a informação que ele traz aqui é que no primeiro bloco havia uma turbulência política, né, na primeira metade dos anos 60, entre 60 e 65. Então há uma polarização política, há uma turbulência. Tá? Essa é a primeira informação e a gente sabe que quando há polarização, e nós estamos vivendo uma nesse momento, os discursos eles tendem a ficar muito mais inflamados e muitas vezes determinadas acusações, determinados posicionamentos acabam sendo vistos de forma deturpada daquilo que realmente são. Tá? Por exemplo, ainda que o Centro Popular de Cultura da UNE tivesse posicionamentos de esquerda e ainda que ele tivesse alguns dos seus membros filiados ao PCB, que na época estava na ilegalidade, isso não quer dizer que o CPC seja necessariamente uma instituição comunista. Mas ele diz que esse posicionamento do CPC, ele está falando aqui, deixa eu só apagar esse rabisco, ele está falando aqui que há uma polarização e por conta dessa polarização, o CPC da UNE, né, que satiriza o imperialismo, que exige as reformas de base, né, que faz críticas sociais, ele pode ser visto de maneira equivocada. Perceba, em nenhum momento o texto nos diz que o CPC é comunista. Ele fala que o CPC da UNE ele faz críticas sociais e ele faz críticas ao imperialismo e que ele sim tem posicionamentos de esquerda e que a sua principal bandeira é fazer a crítica ao imperialismo. Eu vou até destacar aqui, a sua principal bandeira é fazer a defesa pelas reformas de base e também satirizar e criticar o imperialismo. Em nenhum momento ele está dizendo que o CPC é comunista. Há um outro ponto aqui, ó, ele faz crítica, ele satiriza os seus aliados internos. Então, quais são as informações principais que você precisa do texto? É um texto que fala sobre polarização, é um texto que fala sobre o CPC da UNE, é um texto que caracteriza o que é que o CPC da UNE faz, que é crítica social através da arte. Tá? Vamos para o enunciado. No início da década de 60, enquanto vários setores da esquerda brasileira consideravam que o CPC da UNE era uma importante forma de conscientização das classes trabalhadoras, os setores conservadores e de direita, políticos vinculados à UDN, Igreja Católica, grandes empresários, entendiam que esta organização... Então, o primeiro tópico aqui é você entender a pergunta. Ele não quer... Você não vai precisar desse primeiro bloco. Você não vai precisar disso aqui. Isso aqui só fez encher linguiça, só fez enrolação. Lembre-se que para a gente, quanto mais a pergunta for objetiva, quanto mais a pergunta for direta, quanto mais você conseguir reduzir a pergunta, melhor. Então, ele está me perguntando o quê? Ele está me perguntando o que
os setores conservadores e de direita entendiam sobre o CPC? Essa é a pergunta. O verbo operatório é entendiam, tá? Ele está se referindo a esta organização, então ele está perguntando o que é que os setores de direita, o que é que os setores conservadores entendem sobre o CPC da UNE. Bom, vamos dar uma revisada geral para a gente não ficar perdido nessa questão. A gente sabe que durante a República Liberal, de 45 até 64, nós tivemos alguns agentes políticos partidários que foram protagonistas na nossa história, como, por exemplo, a UDN. A própria questão já falou que a UDN era uma organização político-partidária de direita, tá? Uma organização político-partidária composta pela classe dominante, composta pela burguesia, composta pelos latifundiários e também por setores médios. Bom, o que talvez vocês não saibam é que ela era defensora de uma ideologia que nós chamamos de liberalismo econômico. Eles defendiam o livre mercado e defendiam a entrada do capital estrangeiro aqui no Brasil de maneira completamente livre. O que fazia com que muitas vezes a UDN fosse acusada pelos seus críticos de entreguistas, tá? A UDN foi muitas vezes apelidada de entreguistas. Por quem? Pelos seus críticos, por aqueles que não concordavam com esse posicionamento liberal. Ao mesmo tempo que a UDN era liberal no campo da economia, a UDN também se comportava de maneira, ainda que contraditória, como conservadora no campo dos costumes, né? Por exemplo, a UDN ela era completamente anticomunista, ela tinha um comportamento muito voltado para a preservação de uma sociedade patriarcal, profundamente moralista. Então a UDN tinha esse perfil. Partidariamente, quem fazia oposição à UDN, o principal partido de oposição à UDN era o Partido Trabalhista Brasileiro, que era o partido do Getúlio Vargas, ainda que ele não fosse um único partido. Tá? O Partido Trabalhista Brasileiro era um partido de característica sindicalista, vinculado à figura do Vargas e defensor de uma ideologia nacional desenvolvimentista, que era uma ideologia caracterizada pela defesa do Estado como protagonista no cenário econômico nacional. Junto com o PTB, nós temos o PSD, que era um partido também nacional desenvolvimentista e que estava vinculado à elite empresarial, né, que geralmente fazia investimentos no Brasil atrelado ao Estado. Então, uma burguesia industrial nacionalista, muito corporativista, muitas vezes, inclusive, acusada de corrupção. No campo social, nós temos organizações populares, como, por exemplo, as organizações estudantis, a UNE, que era uma organização estudantil que estava vinculada à esquerda, que tinha profundas críticas à UDN, que tinha profundas críticas ao imperialismo. Paulo, a UNE era comunista? Não. Mas a UNE tinha comunistas dentro dela? Sim. Mas lá não era uma organização comunista, ainda que ela estivesse próxima de setores comunistas aqui no Brasil. Né? A UNE vai ser a criadora do CPC, e o objetivo do CPC era fazer com que a cultura saísse daquele campo academicista, saísse das torres de marfins, que eram as universidades, e ganhassem as ruas, né? Levar teatro de rua, levar cultura para a população e introduzir mecanismos de alfabetização popular, né? de discussões, de debates, né, políticos e econômicos para a população em geral. O problema é que, por assumir esse tipo de posicionamento, muito mais próximo das camadas populares, a UNE foi por muitas vezes acusada de ser uma instituição comunista. E um dos principais responsáveis por essa visão, por essa deturpação, foi o IPES e o IBAD. O IPES e o IBAD foram instituições criadas aqui no Brasil, financiadas pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos, que faziam uma grande campanha anticomunista. Os Estados Unidos temiam que acontecesse no Brasil o que aconteceu em Cuba, e por conta disso começaram a instituir nos países da América Latina e a financiar movimentos anticomunistas, meio que desenvolvendo um sentimento de pânico em relação a qualquer entidade que fosse de esquerda ou que tivesse propostas populares. Esse sentimento ele chegou a uma radicalidade a ponto de criar movimentos de extrema-direita, movimentos inclusive que fizeram atentados, né, cometeram atos violentos
contra grupos considerados de esquerda e contra grupos sindicalistas. A gente sabe o resumo da história, né? Esse tipo de pensamento, esse tipo de ideologia que vai fazer fortíssima oposição ao presidente João Goulart e que também vai fazer fortíssima oposição às reformas de base, será a base ideológica da Marcha da Família com Deus pela Liberdade, marcha essa responsável pelo golpe militar de 64. Né? É a marcha que sai às ruas pedindo o golpe militar de 64. Então, voltando à questão, o que é que a gente percebe? O texto está falando sobre o CPC da UNE. O texto mostra que o CPC da UNE faz uma propaganda, uma defesa pelas reformas de base e que também faz críticas ao imperialismo e seus aliados internos. Quem são os aliados internos do imperialismo aos olhos do CPC da UNE? A UDN. Tá? Portanto, voltando para a questão, mais uma vez, a gente não precisa disso aqui, ó. A gente não precisa disso aqui, dessa introdução, tá? A pergunta é: como os setores conservadores e de direita entendem o CPC? Tá? Essa é a pergunta. Eles entendem que o CPC constituía mais uma ameaça para a democracia brasileira ao difundir a ideologia comunista? Vamos olhar as outras. Eles entendem que o CPC contribuía com a valorização da genuína cultura nacional? Não, eles são críticos do CPC. Tá? Eles entendem que o CPC realizava uma tarefa que deveria ser exclusiva do Estado? Não, eles nem estão falando sobre esse papel de qual o CPC deve fazer. Eles entendem que o CPC prestava um serviço importante? Não, pelo contrário, eles criticam o papel que o CPC realiza. E eles entendem que o CPC diminuía a força dos operários urbanos? Também não. Então, meus caros, aos olhos da UDN e dos setores conservadores, o CPC constitui uma ameaça para a democracia brasileira, porque aos olhos dele, o CPC difundia a ideologia comunista. A resposta correta é a letra A. Pois é, uma questão muito, muito boa, uma questão que cabe ao aluno entendimento de conhecimento do que está acontecendo, mas também de interpretação, de saber reduzir a pergunta, de entender que ele está perguntando o que é que a UDN, o que é que os setores conservadores pensam sobre o CPC da UNE. É isso, galera. Eu sou o professor Paulo Teles, esse é o canal Mais História e espero que vocês tenham gostado. Forte abraço.